Amém? Jesus acalma uma tempestade. Marcos 4,35 diz: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outro barco o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles, despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertado, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Irmãos, a rotina de Jesus, quando ele assume o seu ministério, diariamente era a rotina corrida, de agendas. Ia a aldeias, a cidades, a sinagogas, a templo, em todo lugar, pregando o evangelho. O texto de Marcos, no capítulo 4, ele inicia dizendo que em um dia que havia se amanhecido um novo dia, Jesus, ele vai à beira-mar, ao mar da Galileia, ao lago de Genezaré, e ali reúne-se grande multidão para ouvir sobre ele, sobre o evangelho. E naquela manhã ele começa os seus ensinos contando parábolas. Ele inicia esse capítulo falando da parábola do semeador. Depois ele explica aos seus discípulos o significado dessa parábola quando eles questionam. Ele fala sobre a luz, ele fala sobre a candeia, porque quando ele fala da parábola do semeador, ele vai falar a respeito do reino de Deus, da palavra que é lançada, do evangelho que é anunciado, dos corações que recebem essa palavra. E ele diz que depois de receber essa palavra, o discípulo ele então se torna luz. E ele fala da luz, ele fala da candeia, ele fala da parábola do grão de mostarda, sobre a expansão, o crescimento da igreja. Então o dia está chegando ao fim, e Jesus chama seus discípulos para atravessar o mar da Galileia, o lago de Genezaré. Já estava finalizando a missão daquele dia. É esse o cenário, é esse o contexto do texto que nós acabamos de ler. Jesus, terminando mais um dia de ensinos, da palavra, de anúncio do evangelho, ele então chama os discípulos para atravessar para o outro lado. E Jesus, ele entra no barco com seus discípulos. Essa é a cena. Eles obedecem uma ordem direta dele. Eles não questionam, mas eles vão. Jesus diz: passemos para a outra margem, para o outro lado. E no meio do caminho vem uma tempestade. E isso, irmãos, já quebra uma mentira que muitos cristãos acreditam. Obedecer a Jesus não significa navegar sem ventos contrários. Porque é isso que muita gente diz: se você seguir a Jesus, você não terá problema. Se você seguir Jesus, se você obedecer a Jesus, você está isento de qualquer dificuldade na sua vida, de qualquer tempestade. O problema não era a falta de fé,
para entrar no barco. Eles entraram, eles obedeceram a voz de Jesus, o comando do mestre. Eles entram naquele barco, eles estavam obedecendo, não estavam fora da vontade de Jesus, eles estavam exatamente onde Jesus mandou que eles estivessem. A tempestade, irmãos, ela não vem porque há desobediência somente. A tempestade não veio na vida daqueles discípulos ao encontro deles porque eles estavam desobedecendo, não. Porque ao contrário, eles estavam obedecendo, eles obedeceram a voz de comando do Senhor Jesus. Quando eles atravessamos para o outro lado, eles entram no barco, eles vão. A tempestade veio enquanto eles obedeciam. No Antigo Testamento nós vemos que uma grande tempestade também chega a uma embarcação, mas por causa da desobediência de Jonas, que está fugindo, que o Senhor manda ele ir a Nínive pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, e ele então pega um barco e vai para a direção contrária. Era para ir para o leste, ele vai para o oeste, e ali também ele está dormindo. E ele então reconhece, quando acordado, que aquela tempestade era fruto da desobediência dele. Mas os discípulos aqui, irmãos, a tempestade não era por desobediência dele, porque eles obedeceram ao Senhor. Às vezes o caos, irmãos, ele não é prova de que você saiu do caminho, não. Às vezes o caos é o lugar onde Cristo quer revelar quem Ele é para você. Às vezes Ele permite o caos chegar até você, a tempestade chegar à sua casa, à sua família, à sua vida, para Ele revelar alguma coisa para você, para te ensinar. Como eu preguei na quarta-feira aqui, que nós devemos ter diante das dificuldades, das tempestades da vida, o coração ensinável. Ao invés de murmurar, perguntar: Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda com tudo isso que está acontecendo na minha vida? Jó, ele enfrentou grande tempestade, dificuldade. Deus se revela para Jó como Deus soberano, o Criador, o mantenedor de todas as coisas, o Salvador. Jó então sai daquela provação com a certeza, dizendo: eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Meus irmãos, e aqui tem um detalhe que talvez cause estranheza, porque enquanto o barco estava coberto pelas ondas, Jesus dormia. Diz o texto: Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Foi um dia cansativo. Jesus era Deus, mas era homem também, e como homem ele cansava, ele sentia fome, ele tinha medo, ele teve medo da cruz, ele teve medo do que ia acontecer, e ora e pede ao Senhor que afaste aquele cálice tão terrível dele, se fosse preciso. E era um dia cansativo. Ele levantou cedo, passou o dia ali ensinando as pessoas, e aí então bate aquele cansaço, e ele dorme ali naquele barco, lá no final do barco, na parte de trás do barco, o lugar talvez menos esperado para encontrar descanso no meio de um pânico, porque talvez quando a gente anda num carro, a parte mais ruim é a parte de trás, onde tem mais baque. Talvez no barco também seja assim. Mas Jesus, irmãos, ele não dorme por indiferença, ele dorme porque nenhuma tempestade ameaçava ou ameaça o governo dele, nenhuma. Aquele cenário, aquele momento, parecia de fato, irmãos, que estava fora do controle dos discípulos. Estava fora do controle dos discípulos. Havia ali no colegiado dos apóstolos, aqueles que o Senhor chamou, pescadores profissionais. Pedro, Tiago, João, André, eram pescadores profissionais. Eles cresceram ali, eles conheciam, eles nadavam ali, cresceram
aprenderam a pescar, atravessar aquele lago de um lado para o outro com seus pais, conhecia muito bem a geografia daquele lago grande, sabia onde era mais estreito, mais largo, mais fundo, mais raso. Eles conheciam as condições climáticas dali também, eles eram experientes, mas, irmãos, a situação foge do controle dele. Eles estavam fora, a situação ali não estava mais no controle deles, estava longe do controle deles, foge inteiramente do controle da situação daqueles homens, por mais experientes que fossem, por mais conhecedores da geografia, da condição climática que eles tinham ali, por mais experiência que eles tinham em manejar as embarcações, fugiu ao seu controle. Há situações, irmãos, que fogem do controle, que as nossas forças, as nossas capacidades, as nossas experiências, elas são insuficientes. Há momentos, irmãos, que fogem do nosso controle. Há momentos que a gente diz: eu não sei como resolver isso, eu não sei como, para onde seguir. Senhor, me dá uma luz, me dá uma solução, me mostre o que fazer. A minha condição, a minha capacidade, a minha força, a minha experiência, os meus recursos não são suficientes. Mas para Jesus, irmãos, nada estava fora do controle. Os discípulos estavam, eles não tinham controle sobre a natureza, sobre a criação. Mas para Jesus, não estava nada fora do controle, porque Ele é Senhor, soberano, Criador e sustentador de toda a criação, nada está fora do seu domínio. Os discípulos então acordam Jesus, eles acordam com uma acusação, eles dizem: mestre, não te importa que pereçamos? Será que isso não traz um tipo de preocupação para o Senhor? Nós estamos morrendo, perecemos, estamos prestes a afundar, o vento está jogando de um lado para o outro e você no sono profundo. Não te importa que pereçamos? Percebe, irmãos, eles não perguntam: Senhor, o Senhor tem poder para acalmar essa tempestade? Nós já vimos o Senhor fazer coisas grandiosas. O Senhor tem poder para acalmar essa tempestade? Acalma. Eles não vão falando dessa forma, eles questionam se Jesus se importa ou não. E esse, irmãos, é um ponto espiritual da tempestade, que muitas vezes chega a nós, ou é praticado por nós, porque o sofrimento quase sempre, ele tenta nos convencer de que Deus está ausente. Quantas vezes, muito sofrimento talvez em nossa mente, da nossa própria natureza pecaminosa, ou do inimigo das nossas almas, usando pessoas, dizendo: Deus está ausente, Deus não vê, Deus, Ele está indiferente. Ou muitas vezes nós imaginamos: parece que Deus chegou atrasado nessa situação, Ele poderia ter chegado um pouco antes. Lembra de quando Lázaro adoece? As irmãs de Lázaro, elas mandam um recado para Jesus, que estava em outro lugar, e o recado é: Senhor, aquele a quem tu amas está doente, venha. Jesus se demora para chegar lá. Quando ele chega, já faz 4 dias que o corpo foi sepultado. Quando ele chega, antes dele entrar na aldeia de Betânia, Marta corre ao encontro dele, e ela diz, no capítulo 11, versículo 20 e 21 de João, diz assim: Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Para ela, o que ela está dizendo: olha, o Senhor está chegando atrasado, nem para o velório o Senhor veio, nem para o sepultamento o Senhor veio, já faz 4 dias que ele foi enterrado. Se o Senhor estivesse aqui, talvez nem enterro teria acontecido, nem velório teria acontecido, não estava essa multidão de gente procurando nos consolar, nos confortar. Porque às vezes, irmãos, é essa sensação que nós temos: Jesus chegou atrasado,
ou ele está ausente, ou ele não se importa, ele está indiferente à minha situação. Maria, a irmã de Marta, teve a mesma sensação. 32, o versículo diz: quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Porque talvez tivesse sido essa a conversa lá. Elas estão no mesmo consenso, talvez fosse isso que elas questionaram. Ele disse que ama tanto o nosso irmão, que amava o nosso irmão, era amigo da família. Se ele estivesse aqui, talvez ele não teria morrido, porque ele ressuscitou outras pessoas, porque ele fez milagres, ele tem poder para isso, para curar. Talvez, irmãos, seja esse também o diálogo que há muitas vezes entre nós, é questionar a soberania, o amor, o cuidado de Deus sobre nós. Talvez esse que vem à nossa mente, o nosso coração, em determinados momentos da vida, das tempestades, das dificuldades. Mas, irmão, silêncio não é abandono, porque às vezes Deus fica em silêncio, mas o silêncio de Deus não é abandono. O sono de Jesus não era fraqueza, era cansaço. Não era fraqueza, não era que ele não tinha domínio sobre as coisas. Demora não é descuido, não é descuido. E o que parece ser demora para nós, irmãos, para Deus não é. Não é, porque tudo acontece no tempo de Deus, na vontade de Deus, e nem sempre o meu tempo, o seu tempo, o nosso tempo é o tempo de Deus, da ação de Deus, do mover de Deus, da mão de Deus. Tudo tem seu tempo determinado, diz a palavra. Diante disso, Jesus então ele se levanta e ele fala com o caos que está instalado ali da tempestade, dos ventos, gerando medo, preocupação, medo da morte, de afogamento. Versículo 39 diz: e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece, fica mudo, fica calado para esse barulho. Jesus, irmãos, ele não faz uma oração longa. Jesus, ele não negocia com a tempestade, ele dá uma ordem: acalma-te, emudece. Tempestade, o vento se acalmou, o mar se acalmou, porque o mar é guiado pelos ventos, as tempestades, as ondas. Porque para os discípulos aquilo era ameaça, mas para Cristo, irmãos, era apenas a criação fora de lugar. E que ao comando, a voz de Cristo, ela volta ao seu lugar. Ela volta ao seu lugar novamente. O mar, irmãos, obedece ao mesmo Deus que criou as coisas todas lá em Gênesis. O mar obedece porque no Antigo Testamento o mar muitas vezes representa caos, ameaça, forças que o ser humano não controla. Mas Deus governa sobre as águas. Salmo 89, 9 diz assim: tu dominas a fúria do mar. Quando as suas sondas se levantam, tu as amainas, acalma. Quando as ondas se levantam, o Senhor acalma. Jesus tem controle. Deus tem controle, irmãos, sobre o mar, sobre a criação toda. Ele abriu o mar vermelho para o povo passar. Ele repartiu as águas do Jordão para o povo entrar e possuir a terra prometida. Marco aqui, irmãos, está mostrando algo profundo. Jesus não é apenas um mestre com palavras bonitas, com ensinamentos que fala por meio de parábolas e comparações, ensinando sobre o reino de Deus. Ele está mostrando que Ele é Senhor sobre toda a criação, que Ele tem domínio sobre tudo e sobre todos, que ninguém consegue controlar. Aquilo que o ser humano nenhum controla, Ele controla. Aquilo que muitas vezes, irmãos, está fora do nosso controle, para Ele não está fora do controle, porque Ele tem domínio sobre tudo, sobre a criação, sobre a vida, sobre a morte, sobre espíritos,
sobre anjos, principados, sobre demônios, sobre Satanás. Ele tem domínio, ele tem controle sobre todas as coisas. E a grande pergunta aqui, irmãos, não era sobre a tempestade. Depois de acalmar o mar, Jesus pergunta: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Jesus não repreende os discípulos por terem sentido medo. É natural do ser humano sentir medo. Quem de nós não sente medo? Quem de nós não tem medo aqui? Ele confronta o tipo de medo que esquece quem está no barco. Eles talvez tinham esquecido que Jesus estava ali no barco e que Ele é Deus soberano e poderoso. O problema não era perceber a tempestade, o problema era acreditar que a tempestade tinha a palavra final, porque era isso que estava na mente: nós vamos morrer. Para eles a tempestade tinha a palavra final. O barco podia, irmãos, balançar, mas não podia afundar. Aquele barco nunca ia afundar. Por quê? Porque quando a gente olha lá atrás, quando Jesus diz assim: passemos para outra margem, Ele está dando a palavra dele. Ele está dizendo: nós vamos chegar lá. Ele não simplesmente diz: entre no barco. Ele diz: entre no barco e nós vamos passar para o outro lado. Era a garantia de que eles chegariam lá. Era a garantia, irmãos. Essa frase muda tudo dentro desse contexto. Se Jesus disse: irmãos, vamos para o outro lado, então o mar poderia se levantar, o vento poderia gritar, o barco poderia encher de água, mas a última palavra não era da tempestade, a última palavra era a palavra de Cristo, que disse: nós vamos chegar lá, nós vamos passar para o outro lado. E quantas vezes duvidamos disso, irmãos? Quantas vezes somos incrédulos diante das promessas da palavra de Deus? Quando Paulo, ele vai ser levado para Roma, colocado dentro de um navio com mais de 200 pessoas. Paulo, então, eles enfrentam uma grande tempestade, toda aquela tripulação, o barco levando muitas coisas, o navio, melhor. E eles estavam ali desesperados, sem saber o que fazer. Era chuva de dia e de noite, não via o sol, não via as estrelas, não via a lua. Tempestade. No capítulo 27 de Atos, registra isso, o versículo 22, assim: mas já agora vos aconselho, Paulo falando a todos ali, ao comandante, ele diz assim: mas agora eu vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, a quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. Tu vai estar lá diante de César, tu vai para Roma, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Deus falando para ele: tu vai para lá, você vai comparecer perante César, e todas as pessoas que estão aqui, nenhuma vai morrer. Diz mais o versículo 25: portanto, senhores, Paulo falando a ele, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá de modo porque me foi dito. Porém é necessário que vamos dar uma ilha. O versículo 40, isso no versículo 26, versículo 43 diz: mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de o fazer, e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quantos aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. Nenhum morreu, o navio se perdeu. Quem sabia nadar chegou nadando, quem não sabia chegou segurado
em tábuas, em pedaços de madeira daquele navio, mas chegou. Porque Deus tinha um propósito. Paulo, você vai chegar lá em Roma. Irmãos, é assim. A última palavra não pertence à tempestade, ela pertence a Cristo. A última palavra pertence a Deus. E isso, irmãos, deve tirar de nós o medo, a angústia, a ansiedade, saber que Deus está no controle de tudo, e tudo aquilo que Ele planejou vai acontecer. Seus planos não serão frustrados. Outro dia alguém perguntou: rapaz, tu vai para a aldeia, tu não tem medo de acontecer isso? Eu disse: não, Deus tem um projeto, um plano, e eu sou imortal até Deus cumprir. Depois que Ele cumprir, não sei quando, pode ser que Ele termine hoje, mas até cumprir aquilo que Deus tem para cumprir através da minha vida, Deus vai me proteger e guardar, eu sei disso. Tenho que ter os cuidados? Tenho. Mas eu sei que meu Deus é soberano, e aquele que manda aí, Ele guarda, Ele protege, e o propósito dele vai se cumprir. Eu até brinquei, eu sou imortal. Esse imortal, isso é até se cumprir o propósito de Deus, o plano de Deus. Não sei quando é que vai se cumprir, mas até lá Deus vai me guardar, proteger, e Deus vai fazer com que o propósito dele se cumpra. Irmãos, nós precisamos colocar em prática a fé que nós dizemos ter em Deus. A presença de Jesus, irmãos, não impede a tempestade. Ela não impediu a tempestade na vida dos discípulos lá. Ela não impediu a tempestade na vida de Paulo. Ela não impede a tempestade na minha vida, na sua vida. Aqui está a verdade que muita gente não quer ouvir. Ter Jesus no barco não significa ausência de tempestade, significa garantia do destino. Jesus disse: nós vamos para o outro lado. Jesus não falou para os discípulos: nós não vamos passar por tempestades, mas Ele garantiu para eles que estaria do outro lado. Jesus, irmãos, nos garante a vida eterna, a salvação, mas até lá Ele não garante. Ele não disse nada sobre não enfrentar tempestade, dificuldades, problemas, doenças, apertos financeiros, problemas relacionais. Ele não fala nada disso. Ele disse: no mundo vocês vão passar por tribulações, mas tendo bom ânimo, porque eu sou contigo. É presença, é destino, é a presença dele. Cristo nunca prometeu, irmãos, uma travessia confortável. Ele prometeu presença, Ele prometeu governo, Ele prometeu chegada. Aquele que começou a boa obra há de completar até o último dia. Foi isso que Ele prometeu, é isso que Ele promete, são as promessas de Deus para nós. A fé, irmãos, madura, ela não diz: nada vai acontecer comigo, não. A fé madura, ela diz: mesmo que aconteça, Cristo continua sendo o Senhor. Deus continua sendo o mesmo Deus, o mesmo Senhor sobre a minha vida. O milagre maior, irmãos, não foi o mar calar, não foi a tempestade se acalmar, porque depois de tudo se acalmar, que tudo se acalma, os discípulos ficaram tomados de temor, e o versículo 41 diz: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Talvez eles nunca tivessem tido percepção de quem de fato era Jesus. E essa é a pergunta central do texto. Não é como sobreviver à tempestade, é quem é Jesus. Não é sobre dizer como eu vou sair da situação, é dizer: eu estou nessa situação, mas eu tenho um Deus do meu lado. Eu tenho Deus na minha família, eu tenho Deus na minha casa. Eu tenho Deus comigo, Ele prometeu presença comigo, Ele prometeu direção, governo na minha vida, Ele prometeu que eu vou chegar lá no final. E essa é a pergunta, porque toda tempestade, irmãos, ela revela o tamanho da nossa teologia. Ela revela. Na calmaria, chamamos Jesus de mestre. Era assim que os discípulos chamaram antes de entrar nesse barco da tempestade: mestre, que o Senhor ensina por parábolas. Na calmaria era mestre, na tempestade
nós descobrimos que cremos, se cremos que Ele é Senhor ou não. É na tempestade que nós vamos, que a nossa fé é revelada, se é verdadeira ou não. É na tempestade, é na angústia da vida. Então, meus irmãos, eu queria aqui trazer algumas aplicações para nós encerrar essa mensagem. Talvez você esteja orando assim: Senhor, não te importas? Senhor, tu não te importas com o que está acontecendo na minha vida? Tu não vê que eu estou passando necessidade financeira? O Senhor não se importa que eu tenho problemas de saúde? O Senhor não se importa que não abre-se portas de emprego para a minha vida? O Senhor não se importa com isso, com aquilo, com as perseguições que talvez eu recebo? O Senhor não se importa com as tormentas dentro da minha alma, com as tempestades? Talvez essa seja a nossa oração. Como discípulo, não te importa que nós estamos perecendo, mas Marcos capítulo 4 responde para mim e para você, e a resposta é: Ele está no barco. Você já entregou sua vida para Jesus? Ele está contigo. Ele está no barco, Ele está na tua casa, Ele está na tua família. Ele ouviu o vento antes de você ouvir. Ele viu as ondas antes de você perceber elas. Antes delas despertarem, Ele já via. Ele já declarou o destino antes da tempestade chegar. A presença de Cristo, irmãos, não elimina todas as águas agitadas, mas impede que o caos tenha a palavra final. A presença de Jesus não impede todas as águas agitadas, as agitações, os problemas, as dificuldades, as angústias, os apertos, os sofrimentos. Mas a presença de Jesus impede que o caos tenha a última palavra. Muita gente quer um Jesus que impeça a tempestade. Poucos querem confiar em Jesus, no Jesus que dorme, no Jesus que está calado, no Jesus que não responde à oração. Porque confiar em Cristo, irmãos, quando Ele age, é fácil. É fácil. Difícil é quando Ele parece silencioso. Difícil é continuar crendo em Jesus quando a porta não abre. Difícil é continuar crendo em Jesus quando a oração não é respondida. Difícil é continuar crendo em Jesus quando a doença não é curada. Enquanto Ele está agindo e as coisas estão acontecendo, é fácil crer. Mas quando essas coisas não estão acontecendo, é aí que deve, irmãos, revela se de fato nós temos fé ou não. A fé não é apenas crer que Jesus pode acalmar o mar. A fé é descansar porque Ele está no barco, mesmo antes do mar se calar. Isso é fé, isso é confiança. O barco, aquele barco lá não afundou, né? Porque Jesus estava nele. Não foi somente por isso, mas também não afundou porque Jesus já havia dito: passemos para o outro lado. Passemos para o outro lado. Guarda isso. Guarda isso no seu coração. A palavra final não é o caos, não é a dificuldade, o problema, o medo, a angústia, a necessidade. A palavra final é de Cristo. O Cristo que está com você, o Cristo que você entregou a vida para Ele, o Cristo que diz: estarei contigo todos os dias, até mesmo se passar pelo vale da sombra da morte, estarei contigo. O Cristo que diz: eu comecei uma obra em você, eu vou terminar. É Ele que tem a última palavra. Pode, né, o barco balançar e assustar os discípulos, pode encher tudo de água, mas não pode cancelar a palavra de Cristo. Amém? Que Deus abençoe cada um de nós, que nossa fé seja fortalecida no Senhor.